Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da ocasião, porque quando vocês ouvem uma gravação, vocês podem ouvi-la a qualquer hora. Essa é uma das vantagens da gente estar fazendo palestras gravadas. Então, não há só desvantagem. Vocês podem ouvir quando quiserem e o comprimento tem que ser adequado à hora. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da ocasião. O tema de hoje é um tema paradoxal. Não vim trazer a paz, mas a espada. É uma frase dita por Jesus. Sim, o mesmo Jesus que nos ensinou o amor, que nos ensinou a misericórdia. Como é que Jesus, então, pode ter dito não vim trazer a paz, mas a espada? Alguma explicação há de ter. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Então, vamos lá. Nós vamos começar falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é a terceira das obras que compõem a chamada obra básica de Kardec. Antes dele foram publicados o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 1864. E nele Kardec comenta logo no início que os evangelhos dele podem ser divididos em 5 partes. A primeira delas é a que trata dos atos comuns da vida de Jesus. A segunda delas é a que trata dos milagres praticados por Jesus, na narração dos 4 evangelistas. A terceira, a que fala das predições que Jesus fez. A quarta trata das palavras que foram usadas pela Igreja para fundamentar os seus dogmas, a Igreja Católica. E a quinta, e na visão de Kardec, a mais importante, é aquela que trata do ensino moral. Então, segundo Kardec, os 4 evangelhos oficiais tratam destes 5 temas. E Kardec defende que o ensino moral é deles o mais importante. E é fácil compreender porque ele mesmo diz lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Os 4 primeiros temas, eles serviram de base para as controvérsias que as próprias religiões cristãs tiveram ao longo dos 18 séculos que precederam a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. As guerras religiosas, as mortes, a Inquisição, tudo em nome de Jesus. Imaginem só, em nome de Jesus, foram baseados em interpretações dessas 4 partes. O que as pessoas deixaram de fazer foi ler e interpretar a 5ª parte, porque esta 5ª parte, que é o ensino moral, ela é absolutamente incontroversa. Ninguém tem dúvidas do que Jesus ensinou como ensinamento moral. O ensino moral é indiscutível e é ele que constitui a base do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós chamaremos, muitas vezes, por meio de uma sigla, ESE. Vocês verão a sigla bastante nesta nossa conversa. Falando, então, dessa moral de Jesus. Jesus, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, trata do tema amar ao próximo como a ti mesmo. Desculpem, Kardec trata deste tema, que é talvez a frase mais relevante dita por Jesus na sua passagem pela Terra. Kardec trata, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma frase dita por Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Jesus pregava a misericórdia. Kardec trata, no capítulo 9, de outra frase dita por Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Ou seja, felizes os que são brandos e pacíficos. É Jesus pregando a brandura e a paz. Jesus ainda disse, e Kardec trata desta frase, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo,
nós amarmos aos nossos inimigos. Vejam só, até isso Jesus disse. Jesus disse, e Kardec estuda no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, a frase: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Jesus, no capítulo 17 do Livro dos Espíritos, estudamos a frase em que ele nos orienta a ser perfeitos. Ele nos estimula na busca do aprimoramento das nossas qualidades e na busca da perfeição como espíritos. Por fim, no capítulo 15, Kardec estuda a frase dita por Jesus: fora da caridade não há salvação. Vejam só, não é possível, então, haver dúvidas a respeito da natureza e do espírito dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Existem, entretanto, algumas frases ditas por Jesus que aparentemente destoam completamente do conjunto dos seus ensinamentos. Então, essas frases que foram reunidas por Kardec no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Estranha Moral, alguns tradutores traduzem por moral estranho, tanto faz, elas contrastam com o restante dos ensinamentos de Jesus. Contrastam se lidas ao pé da letra. E é disso que nós vamos falar nesta nossa conversa. Jesus disse para odiarmos aos pais. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ora, lida ao pé da letra, esta frase parece ter sido dita por qualquer um, menos por Jesus. Jesus disse também: aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Outras frases, as duas, uma, se a gente entendê-las como um conjunto, que são absolutamente incompatíveis com aquilo que a gente esperaria de Jesus. Como é que a gente explica isso? Jesus sugere que abandonemos pai, mãe e filhos, e que isso nos traria uma recompensa. Quem tiver deixado sua casa, seus irmãos e irmãs, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos ou suas terras, por amor a mim, receberá 100 vezes mais e terá por herança a vida eterna. A gente já imagina alguém seguindo Jesus e deixando em casa a mulher grávida e um monte de filhinhos, todos eles largados à míngua. Isso é o que nos vem à cabeça. Gente, será que Jesus quis dizer isso que a frase traduz? Vamos ver. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Aqui outro comportamento paradoxal de Jesus. Ele vivia cercado de pessoas que se impressionavam muito com seus ensinamentos. Um desses circunstantes disse a Jesus: Jesus, eu pretendo segui-lo, mas eu gostaria da sua autorização para primeiro ir sepultar meu pai que faleceu. E Jesus respondeu a ele: deixe os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ora, nós todos aqui pensaríamos que Jesus, bondoso como era, teria dito: vá, sepulte seu pai e depois venha e me siga. Até porque, em tese, tanto faz quanto fez. Um dia a mais, um dia a menos. Então, aqui bate aquela desconfiança de que a frase pode não estar representando o pensamento por trás dela. Vamos ver. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Esse é o tema da nossa palestra, e essa talvez seja, de todas as frases, a mais chocante. Jesus disse: não penseis que eu vim trazer a paz para a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra.
e o homem terá por inimigos os da sua casa. Meu Deus! Imaginemos nós o mesmo Jesus que pregou a misericórdia, a brandura, a paz, o amor ao próximo, dizer isto da forma como está redigido. Isto aqui é a transcrição literal dos evangelhos. Será que foi isso que Jesus quis dizer? Como compreender essas frases desse capítulo face ao conjunto dos ensinamentos de Jesus? Eles não são contraditórios? Eu já respondo, porque isso é senso comum. Sim, aparentemente são contraditórios. Eles não pregam a violência, o desrespeito e a discórdia? Aparentemente pregam, mas só aparentemente. A primeira questão que se deve estudar é a questão da língua. Os 4 evangelhos foram escritos por 4 evangelistas, nenhum deles enquanto Jesus estava vivo, enquanto os fatos que são narrados ocorreram. Eles não eram diários, eles foram escritos de memória, muito tempo depois, 10, 20, 30 anos. Houve evangelista que sequer conheceu Jesus, mas que redigiu o evangelho, como, por exemplo, Lucas. Claro que há uma imprecisão na transcrição daquilo que aconteceu, mas não é só. Os evangelhos foram escritos, na maior parte, em grego e depois foram sendo traduzidos sucessivamente. Eles foram traduzidos ao longo de praticamente, hoje, quando falamos de hoje, 2000 anos. E nem sempre nas melhores condições. Houve situações em que, por exemplo, a Igreja Católica teve o monopólio da tradução dos evangelhos. E claro que quando eu tenho um texto e eu tenho uma visão pessoal, eu, ao traduzir o texto, ao transcrever o texto, se eu puder ajustar uma ou outra palavra de forma que ela reflita melhor a minha convicção, eu não estou nem dizendo que a convicção não é sincera. Eu acho que, mesmo que seja sincera, nós temos a tendência de escrever aquilo que nós entendemos. Isso, de fato, aconteceu com o Evangelho. Foram 2000 anos de traduções de línguas diferentes, com características diferentes. As línguas orientais, elas usavam muito o sentido figurativo, as parábolas, os exemplos, e eles podem não ter sido traduzidos corretamente. Em latim, grego e aramaico, desculpe, o mesmo verbo que expressa odiar, expressa também amar menos, ou não amar tanto quanto ao outro. Isso esclareceu o senhor Pezzani numa nota no capítulo 23, no Evangelho segundo o Espiritismo. O senhor Pezzani disse o seguinte, eu vou ler apenas alguns trechos muito rapidamente. Não odit, em latim, caio ou missei, não quer dizer odiar, mas amar menos. O que exprime o verbo grego missen, do qual serviu-se Jesus, diz ainda que não significa apenas odiar, mas amar menos, não amar tanto quanto, não amar um igual ao outro. Então, veja, aquilo que foi traduzido por odiar pode não ser odiar, o que tira bastante da carga pesada que a frase traz. Não odiar pai e mãe, como parece que Jesus teria dito, mas sim amar menos. Convenhamos, no entanto, que, ainda assim, as ideias nos parecem estranhas. Então, nós veremos se essas ideias são incompatíveis com a moral de Jesus ou não. Qualquer um compreende amar seus próximos, favorecê-los, lutar por eles. É fácil amar aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos parentes próximos e aos nossos amigos.
Qualquer um de nós, por menos esclarecido que seja, tem este sentimento. Por exemplo, o sentimento da família. Até os humanos mais primitivos, menos evoluídos, eles defendiam os seus familiares, aqueles do seu núcleo próximo. Já não é tão fácil amar o próximo com quem não temos laços de sangue. A gente pensa assim, se eu tiver alimentos em pequena quantidade, eu dou para minha família. Mas se tiver uma criança do vizinho passando fome, eu vou guardar o alimento para minha família. Afinal, essa criança do vizinho e o próprio vizinho, eles não são a minha família. Eles são outras pessoas quaisquer. É isso que a moral de Jesus nos ensina. Ela nos ensina a amar a todos, e não a quem temos laços estreitos. Nesse sentido, as frases odiar, representando amar menos, e abandonar, representando, prestem atenção, deixar de ter preferência aos familiares, abandonar os familiares no sentido de deixar de ter preferência. É nesse contexto que essas frases são utilizadas. Todos são nossos próximos, não apenas os nossos familiares. Todos, os desconhecidos são nossos próximos e até mesmo os nossos inimigos. Isso era tão incompreensível para as pessoas da época de Jesus que tinha muita gente que até gostava daquilo que ele dizia, mas que quando a pessoa chegava nesse ponto, ora, ele está me pedindo para amar os meus inimigos, ela abandonava o desejo de se tornar cristão, porque é realmente uma coisa difícil de compreender para os nossos espíritos ainda tão pouco evoluídos até hoje. Isso representa isso que Jesus disse, no sentido de que o amor deve ser dado a todos, porque todos são os nossos próximos, e não apenas a nossa família, os nossos amigos, os nossos parentes, que é uma quebra de paradigma muito grande em relação aos nossos costumes, aos costumes da sociedade. Nós passamos, seguindo a orientação de Jesus, de um amor egoísta, é um amor apenas pelos meus, para um amor altruísta, um amor pelo próximo, sendo que Jesus nos diz que qualquer um é o nosso próximo. O nosso amor deve ser dirigido a todos, não só aqueles que, no conceito antigo, seriam os nossos próximos. Essa quebra de paradigma nos tirou da nossa zona de conforto. Ora, aquelas coisas com as quais estávamos como espíritos habituados a privilegiar aqueles que entendíamos como os nossos próximos, elas deixaram de valer. Quando Jesus disse que o próximo é qualquer um, nós saímos da zona de conforto, que era prover, que era ajudar, que era fazer caridade, só com aqueles que a gente identificava como os realmente próximos. Isso deixou desconfortáveis, claro, aqueles que tinham, na época, e até hoje, poder, recursos materiais, status político. Na época, eu me refiro especificamente, por exemplo, aos romanos, para quem a situação estabelecida era muito favorável. Os romanos, particularmente aqueles que eram da liderança romana, os nobres, eles tinham um status político bastante conveniente, tinham recursos materiais, eles tinham poder, e para eles, alguém dizer que aquilo não deveria ser guardado para os seus, de acordo com os seus interesses, mas sim distribuído a todos, porque todos eram os seus próximos, realmente trazia muito desconforto. Isso deu ao ser humano comum, qualquer um,
a perspectiva da igualdade perante Deus. As religiões também, vamos lembrar, até Jesus, elas criavam um anteparo entre a pessoa comum e Deus. As religiões ensinavam, infelizmente, depois de Jesus, e até em nome de Jesus, elas passaram novamente a fazer isso. Elas ensinaram que o cidadão não podia acessar Deus diretamente. Era preciso que ele buscasse um sacerdote. De que religião? Daquela que, qualquer uma, que estabelecia essa regra. Ao ensinar que todos somos semelhantes, Jesus nos fez todos próximos uns dos outros, o que afrontou, como já se disse, a ordem então estabelecida, essencialmente baseada no egoísmo nas relações, trazendo figurativamente, e aí vem a espada, trazendo a espada. Então, na verdade, onde antes havia a paz, havia uma situação de comodidade, porque as pessoas olhavam para os seus com egoísmo. Jesus trouxe uma situação de desconforto quando ele introduziu o conceito de que é preciso olhar para todos. Onde havia a paz, Jesus trouxe a espada. Jesus não pregou nem a discórdia e nem a violência. Ele apenas alertou que os seus ensinamentos, pela sua própria natureza, afrontariam a tal da ordem estabelecida à época, e que, por isso, ele, involuntariamente, trazia a espada e não a paz. Jesus nunca pretendeu ser um guerreiro e nem um revolucionário. Muitas pessoas esperavam isso dele, que ele seria um vingador, que ele seria alguém que restabeleceria a glória do seu povo à época, rompendo o jugo com os romanos. Mas, na verdade, isto não aconteceu. Jesus nunca pregou a espada, Jesus nunca pregou ações violentas. Neste caso específico, ele se referiu à natureza dos ensinamentos dele, que pregavam, por exemplo, o amor ao próximo e que pregavam que todos eram nossos próximos, como algo que traria instabilidades, que traria desconfortos e que simbolicamente, então, e involuntariamente, seria a tal da espada mencionada na frase dita por Jesus e que é o objeto da nossa palestra. Vamos ler novamente aquilo que disse Jesus? Não vim trazer a paz, mas a espada. Não penseis que eu vim trazer a paz para a terra. Com aquilo que nós conversamos, hoje está claro. Não é que ele não tenha trazido conceitos de bondade, conceitos de paz. É que os conceitos que ele trouxe romperam com a situação de egoísmo existente. Então, onde havia uma certa acomodação, entre aspas, paz, não a paz verdadeira, mas onde havia uma certa acomodação, Jesus trouxe um rompimento, entre aspas, a espada. Não a espada da guerra, mas sim a espada do desconforto, a espada conceito que rompe com a situação de comodidade anterior. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. Jesus nunca pretendeu semear a cisânia entre pai e filho, entre mãe e filha, entre nora e sogra. O que ele explicou é que esta relação foi muito fácil, mesmo para os mais egoístas. Estas pessoas da família sempre foram compreendidas como próximo. Ele veio explicar que elas não são o nosso único próximo, que há outros. Neste sentido é que ele veio separar o homem de seu pai.
não porque ele deseje que o homem brigue com o seu pai, mas porque ele explica que a relação entre o homem e seu pai não é a única e nem a mais importante. Quando outro que não é o seu pai ou a sua família precisa de apoio, Jesus nos ensina a amar este outro, seja ele quem for. A conversa de hoje foi inteiramente baseada numa única bibliografia, como já vimos, né? Um dos livros da obra básica, Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 23. Para aqueles que gostariam de comprar o livro, essa é uma das edições existentes, talvez a mais divulgada, é a da FEB, Federação Espírita Brasileira, e eu sempre, ao término das palestras, recomendo que as pessoas não acreditem só naquilo que elas ouviram, que elas vão buscar na bibliografia. A leitura é muito interessante. Ao ler algo, a gente fica com vontade de buscar uma outra referência, e assim a gente vai crescendo, aprendendo, se interessando e desenvolvendo o nosso conhecimento dentro da doutrina espírita. Muito obrigado a todos, um grande abraço e que tenhamos todos muita serenidade nesse momento difícil pelo qual passamos da pandemia.